Eu falei pra ele quando eu fui ver o Tio Vânia, eu falei, gente, esse país não é sério, porque se fosse sério, você teria uma sede sua, pra você ficar fazendo essas suas pesquisas com essa galera. Eu quero aproveitar e pegar esse gancho aqui, vai voltar pra você. Ai, meu Deus. Como é que foi pra você esse fechamento da série dos Fofos? Foi quando a gente deixou de ser grupo e virou uma família fofa. Então as pessoas, ainda é grupo? Não, não é. Não, mas eu não tô falando do grupo, a FED, o espaço físico que vocês perderam. Perder foi muito difícil. Era um lugar onde a gente ia comer, né, trocar ideia depois. Porque o teatro, eu acho que é uma atividade gregária. Eu digo que eu nunca tive um grupo, eu tenho uma turma. Oswaldo, Marcos, são dessa turma, são pessoas que eu já cruzei, já descruzei. Então, todo espaço de teatro eu acho que é um espaço de uma turma. E nos dói, como integrante dessa turma, né, mesmo que eu não tenha trabalhado com você, saber que aquele espaço fechou. Opa. Entendeu? Isso para todo mundo. É difícil, para nós é muito difícil. Sim. Né? Então eu queria saber para você, de verdade, emocionalmente, como é que foi? Foi pro grupo, eu vou falar por mim, mas eu sei que eu tô falando pelo grupo, foi devastador. Porque eu acho que, todos que você meio que respondeu a pergunta, mas enfim, a gente tinha ali uma casa, né? Outro. Primeiro que a gente vem de uma filosofia. Os Fofos começaram com esse texto, mas ele se formatou com o Fernando Neves, que trouxe toda uma herança de circo-teatro pra gente pesquisar. E aí a gente fica fazendo conexões entre formação do ator brasileiro, como é que é isso? Esse brincante daqui, esse cara do circo-teatro. Foi por aí tentando descobrir alguma expressão, algo pra entregar pro povo. Mas e o circo, ele é tudo que você falou, ele é gregário, ele é família. É aquela velha história, né? Tem 3 ingênuos, uma não pode hoje porque não tá bem, só vem a outra. É muito, todo mundo comendo junto ali. Ia pra lá sem ter o que fazer, mas pra poder conversar sobre alguma outra coisa, ou ler um outro texto. Ou, sabe? O público tá lá. Porque aí você tinha um tempo. Pra quem não curtiu, quem não quis ficar, foi embora. Mas quem ficou. Alguma coisa pegou, pro bem ou pro mal. Aí você podia sentar ali. E a gente ficava conversando com as pessoas, os convidados, os amigos, o povo de teatro, ou não. Os vizinhos, a comunidade. Começou uma relação com a comunidade. Bom, a gente era vizinho da oficina, que já estava bom, né? Mas enfim, aquela rua, era na rua Dona Irã Barbosa, aqui em São Paulo, né? Aquela rua, aquelas pessoas. E aí, o que é que vai ter? Não sei, era tinha até o imprensa ali, que era um outro coisa, mas... Tinha oficina do outro lado. Oficina, imprensa, a gente tinha uma outra coisa que daqui a pouco... Essa questão do... Mas eu achei que a sede, ela subtraiu um pouco, mas também comprovou pra gente quem é da família. Porque a família segue. Então hoje o que a gente é uma família fofa, em que todo mundo vai se trabalhar. Eu tô agora fazendo uma peça com 3, 4 lá, Fernando Neves faz com mais 3, 4, Sêneca que faz até... Então a gente tá convivendo, tá? Mas a sede realmente puxou o tapete assim, e ela saiu por causa da especulação imobiliária mesmo, né? Como grande parte, né? Mas, que a gente mas não é só a sede, a gente tava outro dia enumerando esses... Triplicou o valor do negócio e falou, gente... Mas eu acho que não é só a sede nisso. Eu tô falando da minha experiência também com Folias, né? Que eu acho que tem um lado de grupo que vai virando uma estrutura burocrática. E mesmo o pior da família, né? Quer dizer, o cara sabe quanto tempo você leva pra fazer cocô, quanto tempo você vai tomar banho. Quer dizer, essa coisa do papel para todo mundo, do não sei o quê. Vai virando uma burocracia, aí você tem que administrar a vida do outro que virou meia estrela e que vira vitrine. Acho que isso tem um tempo para acontecer, talvez, né? Sim. Tem a impressão que é isso. Eu também continuo a trabalhar com outras tantas pessoas e tal, que fazem parte disso. Mas eu acho que a sede, inclusive, é uma coisa que amarra, né? Amarra o grupo. Você fica administrando espaço, você vira... Enfim, eu tenho boas memórias e nenhum arrependimento de ter saído fora. De ter saído Newton, até para situar historicamente para quem está acompanhando o nosso papo aqui, os Fofos nasceu como grupo antes da sede. Como é que veio a sede? Como surgiu a sede na vida do grupo? Tá, a gente começa... Teve uma experiência com esse nome de Fofos em Cena na Unicamp. Mas aí não era toda essa galera, era só o pessoal que fez o Unicamp. Era
a Simone Evaristo, a Carol Badra, a Maristela Tobar, eu. Eram algumas pessoas, né? Quando eu decidi experimentar esse texto, que é o Deus sabia de tudo e não fez nada, aí eu comecei a juntar a galera. Então eu peguei tanto pessoas de Recife, como o Ataíde e outras pessoas, como gente do Márcio Aurélio, que eu estava fazendo Razões Inversas, Fernando Neves, Edu Reis, Kátia Dyer, enfim. E esses da Unicamp. Então a gente juntou todo mundo para poder experimentar esse texto. Aí o Fernandinho chegou com coisa, literalmente, levou para casa da mãe dele, já falecida, Dona Bina, mas que era de circo-teatro também, né? Toda essa... E abriu literalmente o baú para tirar as peças de circo-teatro que o pavilhão da família dele fazia. Ele falou que sempre quis experimentar esse lugar, essa linguagem, essa herança, mas nunca achei as pessoas. Agora eu acho que eu achei. Então vocês topam? E aí a gente começava a ler os textos na casa da mãe dele. Daí fomos pro circo, foi a Mulher do Trem, que aí veio uma experiência incrível pra gente, que eu acho que talvez tenha um pouco a ver com nossa conversa anterior, que é formação de público. O projeto de formação de público, eu achei a melhor experiência de teatro da minha vida vai fazer esse negócio. Acho que foi o Kio Abreu que coordenava isso lá na Secretaria de Cultura. Mas enfim, a sede veio de um fomento. Teve uma hora que a gente falou circo sem lona, meio que, né? Então assim, como não era uma lona, que era outro projeto que a gente não ganhou, que era ter uma lona, mas enfim, tudo bem, abafa o caso. E aí a gente precisou procurar um lugar, e chegamos naquele espaço. O fomento nos permitiu isso, depois outros editais foram nos permitindo manter esse aluguel até essa explosão orçamentária de especulação imobiliária, o que é, que a gente teve que deixar. Não sei se eu respondi mais ou menos, mas enfim. Durou quanto tempo a sede? Eu não lembro. 20? Ai, nossa senhora, não lembro quanto tempo durou a sede, que falha. Não sei, não lembro. Talvez Tem uns 4, 5 anos. Mais que 5, né? Mais que 5? Então acho que a gente nem chegou nessa fase. Sabe assim, quando ia chegar na fase, tiraram a sede da gente. Então não deu tempo de lidar com essas outras questões que você falou, porque esse nível de convivência que a sede permitia foi subtraído da gente, né? Então... acho que ficou tudo muito profissional demais. E outra também, coisa, né? E a sede, você fazia o espetáculo, bom, você sabe disso. Criava naquele lugar para aquele lugar. Esse que eu acho que é a maior perda que a gente tem, né? E tempo para fazer isso, porque agora a gente restaurou uma peça agora com um dia para colocar essa peça no teatro. A gente não estreou, né? A gente fez um ensaio aberto, mas tudo bem, porque agora tá tudo bem, né? É por isso que eu digo que aquela sua pergunta, fala, a gente tá... Porque, enfim, é a subtração desse tempo, assim, tempo para tudo, eu acho que... Você já escrevia pensando naquele espaço, Milton? Sim, porque o que eu fiz no grupo era muito do que eu fiz no grupo era muito processo colaborativo. Então a gente improvisava muita coisa. E o povo já improvisava nos locais. Então, tipo assim, eu vou fazer aqui a cozinha que eu faço no seu... Ah, tá, então aqui vai ser a cozinha. Então a gente ia usando muito... Não era um espaço nem tão grande assim, mas enfim, o povo é criativo, né? Claro. Então eu descobria sempre jeito de... A Cris Rocha fez um improviso que ela caiu, ela se sentia caindo de paraquedas naquele tema. Então ela literalmente se pendurou num paraquedas e ficou lá pendurada falando o texto dela. Você vê que tudo é possível. Mas eu escrevia pensando naquele... É um prazer, né? Você poder... Aí você fala, Oswaldo, também. Escrever sabendo para quem você está escrevendo, de onde que veio o impulso para aquele personagem, sabe? A centelha daquilo. É muito legal presenciar isso. Eu fiz, como estagiário, aquele processo do Fernando Bonassi, do Apocalipse 1,1... Ah, tá, da Vertigem, né? Da Vertigem. E aí, sofreu o Fernando Bonassi, viu? Porque ali o negócio é forte mesmo. Era 500 versões, a gente tendo que ler toda vez aquelas versões. Era. Mas madrugadas ali, né? O seu Antônio Araújo é babado. Mas o Apocalipse era do hospital? Não. Era na prisão. Da prisão. Mas lá no Brás, né? E a gente tinha esse luxo de poder ver os atores todos improvisando. Então, você vê quando começa o personagem, você vai vendo a Mariana Lima fazendo a primeira improvisação dela da Babilônia lá, que era a primeira vez que ela trouxe as calcinhas, eu falei assim, gente, isso aí vai ficar, gente, isso aí vai ficar. É legal ver isso, né? A hora que a menina traz um negócio que tem um brilho, assim, né? Enfim,
E aí ele trabalhava em função disso, a gente ajudava. Mas é isso, a gente estava escrevendo. E também no circo tem uma coisa... Bom, Fernando Neves falará disso melhor para vocês quando ele estiver aqui. Mas os temperamentos também ajudam a pensar, sabe? A cor, temperamento, sei lá, e tem várias, né, terminologias de cada... Então sabia que para essa pessoa eu podia ir nesse lugar de personagem, sabe? Entendi. Para outra não. Você está gostando desse papo com o Nilton Moreno? Nós também. Tanto é que a gente vai voltar para falar ainda de teatro, falando de Brasil, falando desse momento da cultura brasileira, aqui no Ribalta Podcast.